Terça-feira, dia 29 de agosto, chegou o dia. Calma que ainda não é dia de Olímpia e Fluminense, isso é só quinta-feira, mas chegou o dia de partir para Assunção, Paraguai, rumo a mais uma cobertura muito especial para a minha carreira, a semana mais importante do Fluminense nos últimos 15 anos, um jogo mais importante do Fluminense durante todo esse tempo, que pode confirmar novamente o tricolor numa semifinal de Copa Libertadores. A ansiedade já é muito grande e aqui no canal do Lessa você vai ficar lado a lado com o Fluminense. O objetivo é fazer uma cobertura super completa, como vocês já estão acostumados, né? Levando até vocês, tricolores, o máximo possível de todos os detalhes dessa preparação, de tudo que vai acontecer no Paraguai. Essa é a missão e com certeza eu farei o melhor para isso. Vou por volta das 5h20 da tarde, meu voo está marcado para 5h20 da tarde. Fluminense decola uma hora antes, mais ou menos, né? 4h10 da tarde. E a torcida já está se movimentando para fazer um aeroflu, para dar demonstrar uma última manifestação assim, de afeto, de apoio ao time nessa partida rumo ao Paraguai. Delegação, aliás, o grupo finalizando a preparação do CT Carlos Castilho na manhã desta terça-feira. Ainda vai ter um treino no Paraguai, mas hoje também é uma atividade que será muito importante, um ensaio muito importante para o que veremos em campo na próxima quinta-feira. Eu vou trazer aqui para vocês, aliás, já vou começar com isso, só antes pedir aquela moral no like, se inscrever aqui no canal também é muito importante. Não deixe de ativar também as notificações para você não perder nada do que acontece na cobertura aqui do canal do Lessa, trazendo detalhes, bastidores, informações, notícias todos os dias aqui. Já estamos muito próximos aí à marca de 70 mil inscritos, então conto com vocês. Deem essa moral, deem essa força. Eu vou começar já com um assunto aqui, que é falando de arbitragem, porque na eliminação do ano passado, meio que caiu no esquecimento devido à postura ridícula do Fluminense em campo, a eliminação da forma como foi, meio que ficou no esquecimento um lance que pode ter eliminado o time naquela oportunidade. Por que não? Um pênalti, aliás, um gol muito mal anulado do David Braz. Vocês certamente vão se lembrar desse lance. Nado aqui pelo lado esquerdo para jogar essa bola dentro da grande área, autorizar a cobrança. Arias levantou no capricho, na boa, desviou, sobrou pro Braz. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ih, ele pegou um toque de mão ali. Não vi esse toque, a bola rolou. Também não vi, bonito, não. Eu quero rever esse lance. Onde? Não vi mão, não, hein? Eu não vi mão no David Braz, não, hein? Bateu no peito e meio que ombro, né? Bateu no peito, ombro, mesmo assim, o braço estava junto ao corpo. Devido a todo o contexto daquele jogo, a eliminação da forma como foi, é muito importante. Não tinha VAR naquela oportunidade, porque era fase, né, aquela fase ainda pré, né? Ainda não era fase de grupos, então não tinha VAR. A arbitragem simplesmente anulou um gol legítimo do David Braz, do Fluminense, que poderia ter mudado a história daquele jogo. Então é muito importante não esquecer disso. Vai ser um clima muito hostil no Defensores del Chaco, a torcida do Olímpia é uma torcida apaixonada, que faz muita pressão, e a gente sabe que apitar lá não é fácil. O responsável pelo jogo será o Jesus Valenzuela, um árbitro da Venezuela, e é o mais experiente de lá, é o melhor árbitro da Venezuela. Isso quer dizer muita coisa? Não quer, né? Quer dizer muita coisa. Mas também aqui a gente não pode falar muito, porque os árbitros aqui são horrorosos. São ruins, a maioria. Então, ele é um árbitro de Copa do Mundo, apitou Copa do Mundo em 2022, apitou já alguns jogos dessa Libertadores, jogos de Sul-Americana, apitou Corinthians e Estudiantes, River Plate Internacional, o jogo na Argentina, foi ele quem apitou. Deixa eu ver quem mais. Palmeiras e Bolívar, Palmeiras 4-0, Corinthians Universitário, Racing Flamengo, Corinthians e Argentino Júnior também, sim, também Libertadores, vários jogos de brasileiros, muitos jogos de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo. Então, um árbitro bastante experiente, tem 39 anos. Eu até brinquei no Twitter esses dias que eu confundi ele com o Alex Herrera. O Alex Herrera foi quem apitou Fluminense e Argentino Júnior aqui. Eu acho esse árbitro muito fraco, no aspecto disciplinar, principalmente. Eu acho ele muito fraco. E na hora só me veio, venezuelano só me veio Alex Herrera, é o Jesus Valenzuela. Então, tomara que ele consiga ter um pulso firme. Não vai ser um jogo fácil de ser apitado. Eu tendo a achar que esse jogo vai ser mais
catimbado do que o próprio Boca e Racing. Acho que vai ser o jogo mais difícil dessa volta de quarta de final de Libertadores, minha opinião pelo menos. Então vai ser necessário muito foco, muita concentração e muita capacidade de discernimento para tomar as decisões. Tomara que o Jesus Valenzuela não ceda a pressão, porque isso não vai faltar no Defensores del Chaco. Vale para o Fluminense e vale também para a arbitragem. Eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista, um trecho de uma entrevista que o Nino concedeu à Cazé TV e uma outra entrevista que o André concedeu à TNT Esportes. São respostas bem interessantes para esse momento decisivo do Fluminense. Mas antes, só te pedir aquela moral aqui com a Mais Ágil. Tá precisando de uma grana? Prestou dinheiro para alguém e não recebeu? Ou precisa pagar aí algumas contas atrasadas, quer fazer um investimento, quer fazer uma viagem, quer comprar alguma coisa, seja lá qual for a sua necessidade. A questão é, tem uma grana que está presa lá no FGTS, né? Aquele dinheiro que está retido no seu fundo de garantia, você não consegue pegar aquela grana, a Mais Ágil antecipa esse recebimento para você, é só entrar em contato, vai ter uma equipe pronta para te atender e você vai receber esse dinheiro em poucos minutos na sua conta. Então, não perca a chance de resolver esse problema. Entre em contato com a Mais Ágil, se informe direitinho para saber o passo a passo dessa operação e eles vão te dar todo o caminho necessário para isso, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou trazer um trecho aqui da entrevista do Nino, entrevista inclusive que ele concedeu ao meu amigo Bruno Cantarelli, grande figura também do Chala Podcast. Essa entrevista foi para a Cazé TV, tá? Eu vou depois deixar o link aqui, a entrevista completa para vocês. Mas vamos lá, vamos ver o que disse o Nino aqui. Queria que você falasse da sua relação com o Fluminense. Eu conversei outro dia com o Luiz Alberto, que foi o capitão da final que o Fluminense perdeu no Maracanã, mas que é uma campanha que todo torcedor tricolor ama, né? Porque teve jogos históricos. Fluminense e São Paulo, um dos principais jogos da história do Fluminense, o gol do Washington e tudo mais. Uhum. E, cara, ele era o capitão daquele time. Ele falou, o que você falaria pros caras de hoje? Aí ele chegou assim e falou, mano, abdica do que tiver que abdicar. Faz o que tiver que fazer, porque hoje dói, porque escapou das minhas mãos a parada. Agora, já se imaginou levantando a Taça da Libertadores, irmão? Toda hora a gente sonha com isso. Eu imagino o quanto foi sofrido para aqueles jogadores, né? Recentemente eu encontrei o Thiago Neves e eu falei, caraca, velho, por pouco, né, irmão? Você não tinha uma estátua lá em Laranjeiras. E todos eles sofrem e sabem que escapou por muito pouco, que eles seriam muito maiores na história do clube, por mais que nada anule o que eles fizeram, né? Perder daquela maneira, ganhando o jogo no tempo normal e levando o jogo para os pênaltis, enfim. Mas a gente espera que essa história seja corrigida. No Maracanã de novo. No Maracanã de novo, como a gente sempre sonhou. Tá todo mundo muito focado para isso, abdicando, como o Luiz falou, de muitas coisas, para que a gente consiga, 4 de novembro, se Deus quiser. Vamos passar do Olímpia aí primeiro, né? Depois ver a semifinal, mas a gente sonha com esse título e tem se preparado há muito tempo para conquistá-lo. Eu não imagino que será a festa da torcida do Fluminense numa final de Libertadores. Eu acho que isso mostra, essa fala do Nino, mostra como esse grupo está focado em busca dessa obsessão que virou a conquista da Copa Libertadores. Eu acho que cada vez mais que eu vejo cada um, né, cada jogador que dá uma entrevista, né, uma fala, dá para sentir que realmente os caras estão dispostos a qualquer coisa, a abrir mão de tudo neste momento para conquistar essa competição. E isso, obviamente, tem reflexo em campo. A gente vê reflexo disso em campo. Esse grupo sempre foi unido, sempre foi muito honrado. Esses caras sempre honraram muito a camisa do Fluminense, né? Então, disso eu nunca duvidei. Mas é muito bacana ver como o Nino fala sobre ele, que é o capitão do time, né, um jogador fundamental para o time, como ele fala e como você vê o foco, né, no olho de um jogador que é primordial para essa equipe. Então, acho que é mais uma demonstração de que por falta de esforço, por falta de vontade, por falta de foco, o Fluminense não vai perder essa Libertadores. Foi o que eu falei na semana passada, depois do jogo contra o Olímpia. Quando você junta, foi até no pré-jogo, quando você junta talento, com foco, com força de vontade, com raça, com disposição, com alma, é difícil bater. Pode até
O adversário pode chegar, pode vencer, faz parte do jogo, faz parte do futebol. Mas fica bem mais difícil. Isso para mim é um fato. Aí eu queria trazer uma entrevista que o André concedeu à TNT Esportes para a querida Aline Nastari. E ele fala sobre... ele toca num ponto aqui muito importante. O Felipe Melo não acreditou que o Arce tirou o Ortiz por malandragem para conseguir fazer uma mudança em cima da hora do jogo e se adaptar ao que o Diniz, a arapuca que o Diniz armou, vamos dizer assim. Ela acha que não faz sentido isso, porque é o capitão do time, jogador importante. Na hora eu falei, realmente, não faz muito sentido. Mas olha só o que o André disse aqui, eu acho que pode ser um pouco reflexo do que aconteceu também aquele dia. No Brasil, entram em campo diferente depois que contra o Fluminense? Então, tenho certeza que tem tudo para dar certo. Você acha que os outros times aqui no Brasil entram em campo diferente depois que contra o Fluminense, depois que o Diniz virou técnico da seleção, numa ideia de querer provar algo a mais? Eu não sei, passa pré-jogo, ele costuma passar muito vídeo, mas tudo que ele passa no vídeo, tudo que alguns times fazem em outras partidas, chega contra a gente, a postura é totalmente diferente. Às vezes muda a escalação em cima da hora, às vezes muda 5 jogadores. Muda a escalação em cima da hora. 6 jogadores, muda o esquema. É muito difícil marcar, temos muita variação de jogo hoje. Então, eu creio que deve ser muito difícil para um treinador adversário vir jogar contra a gente aqui no Maracanã por ter essas variações. Então acaba gerando muita dúvida, acho que por isso eles mudam a postura, né? Tem que estar mais ligado. O Arce certamente, creio eu, ele vai tentar surpreender o Fluminense de alguma forma. Isso aqui, eu acho que é importante ressaltar, porque eu acho que o Arce vai tentar surpreender o Fluminense de alguma forma. Eu não sei se ele tem um grupo, um elenco capaz de oferecer tantas variações assim. O Olímpia tem um jeito de jogar que é muito característico, principalmente em casa. Mas alguma coisa ele vai tentar fazer para surpreender, e é isso que os adversários tentam fazer com o Fluminense. Sempre algo diferente. O Arce sabe que o Fluminense ele não muda completamente a característica quando joga dentro e fora de casa. Mas hoje a gente tem... nós que acompanhamos o dia a dia do Fluminense, a gente não sabe exatamente o que vamos ver em campo no próximo jogo. Principalmente nesses últimos jogos, o Diniz tem nos surpreendido bastante. Ele tem apresentado muitas variações, o que é maravilhoso, é excelente. Então a gente não sabe se o Fluminense, se ele vai manter o John Kennedy, vai manter o que deu certo aqui no Maracanã, se ele vai voltar novamente e escalar um volante ao lado do André, que pode ser o Martinelli, quem sabe até o Alexander, por que não? Se o Fluminense vai esperar um pouco mais e aí ser reativo se for necessário, que é difícil pela característica do Olímpia, se vai ser um time que vai ser um pouco mais posicional, como foi aqui no Maracanã, ou se vai buscar aquele bom e velho dinizismo. Enfim, a gente não sabe o que o Fluminense esperar. E o adversário certamente está atento a isso e pode ser que o Olímpia tente algo diferente para surpreender o Flu. Vale muito a gente ter atenção nisso. Certamente o Diniz também vai pensar em algo diferente para esse jogo, no treino de hoje e no treino de amanhã. Vamos dizer o que vai acontecer na quinta-feira. Então, mais tarde vou acompanhar o embarque do Fluminense, também embarco para Assunção, para o Paraguai, para já começar essa cobertura super especial para vocês aqui no canal do Lessa. Beleza, galera? Tamo junto, ao longo do dia a gente volta com muito mais aqui. Fiquem atentos.